quer entrar comigo hoje numa super viagem arquitetônica? Mas olha a vista. Essa madeira envelhecida desde 1860 e pouco que tá aqui. Vê se isso não é uma inspiração linda pra gente que adora arquitetura. Esses são os banhos. Ela é toda esculpida na própria peça, tá vendo? Quando não tem papel de arroz, tem esses vidros assim. E aí, aquele é pequenininho. Muito mais bonito deixar assim, dentro da caixa. E adivinha o que é isso aqui? Neve! Olha lá o nosso quarto! Meu Deus, que lindo! Beira desse rio que eu te falei. Nevando. お醤油にかけてお召し上がりください。 Tem はい、お醤油の中にはフキノトウが。 Hoje você vai visitar comigo uma antiga ryokan nas montanhas do Japão, em Aizu Wakamatsu. Oiê, tudo bem? Você quer entrar comigo hoje numa super viagem arquitetônica, te levando para um diazinho assim, chuvoso, gostoso, numa construção histórica japonesa, de se emocionar? Então entra comigo nessa casa que nós estamos hospedados, que é de 1860 mais ou menos, e que tem assim, é pra gente se emocionar dentro dessa arquitetura. Então eu quero te convidar agora para um programa diferente, ao sonzinho dessa chuvinha, onde você vai ver muitas e muitas inspirações. Então eu vou virar essa câmera agora e você entra comigo numa grande viagem no tempo, na arquitetura e na nossa cultura de morar. Acho que você vai adorar. Vamos virar a câmera? Eu começo mostrando para você esse climinha. Essa chuvinha no finalzinho de inverno aqui no Japão, com a neve já derretendo, as carpas, o jardim e essa casa, que na verdade é um hotel dos mais antigos, considerado um patrimônio histórico. Você imagina você estar em um hotel que é um patrimônio histórico, numa cidade que é toda de onsens, ou seja, aqueles rios quentes que passam aqui alimentam todo esse turismo de onsens, que são essas casas de água quente. E eu vou dar uma volta com você por aqui até entrar no nosso quarto. Você está vendo aquela casinha ali, ó? Aquela é o nosso quarto. E vocês vão entrar comigo lá dentro e vocês vão ver um dos quartos mais bonitos que nós ficamos nessa viagem do Japão. Mas por enquanto eu começo com você com essa sensação. Hoje eu vou tentar falar menos e te mostrar mais, para que você se sinta aqui comigo dentro dessa casa. Cada quarto tem um nome, tá vendo? Aqui, por exemplo, são os banhos privativos. Existem 3 banhos privativos aqui. Como eles são muito parecidos com o nosso, que o nosso quarto é o melhor quarto do hotel, ele tem o nosso próprio banho. Eu vou te mostrar o nosso para você ter uma ideia, porque pode ser que tenha alguém ali. Mas olha a vista. Você que é arquiteto, designer de interiores, está fazendo uma reforma, se você tem a possibilidade de sempre abrir essa iluminação para que você traga o jardim para dentro de casa, eu considero que na minha casa eu consegui fazer algo no mínimo, né, inspirado nisso, que é da janela a gente ver um jardim. Tentar isso faz com que a gente tenha uma sensação sempre muito maior de harmonia. Vamos escutar um pouquinho essa chuva. Um dos grandes aprendizados do Japão é a gente se conectar com os elementos da natureza. A cachoeirinha que está lá, as plantas, o musgo, essa madeira envelhecida desde 1860 e pouco que está aqui, as histórias que já aconteceram por aqui, a neve que já começa a derreter, todos esses elementos que a gente vai percebendo
a luz translúcida através dessa transparência, os elementos. Olha como as pessoas se vestem. Eu não posso mostrar o rosto dela, mas na hora que elas passarem, eu vou mostrar as roupas. Olha. Daqui a pouquinho estaremos assim, vestidos assim também, porque a gente acabou de chegar. Não é lindo? A gente chegou agora e aí eu quis mostrar pra vocês antes de desarrumar o quarto, mas olha eles lá passando, ó. Que lindo. E aí a gente já vai tomar o nosso banho. Toda essa propriedade feita de madeira e vidro, vê se isso não é uma inspiração linda pra gente que adora arquitetura. Olha a paleta de cores, a paleta da parede pintada com bege clarinho, que contrasta com a madeira já desgastada. Aliás, observa a beleza da madeira desgastada pelo tempo. Observa a não perfeição e o aproveitamento de cada história que foi contada aqui dentro. Aqui vai para outros quartos e outros corredores gigantes. Se tem uma coisa que eu estou apaixonado, que qualquer projeto que eu possa fazer de arquitetura um dia vai ser com essa iluminação sempre abundante. Aquele senhor que passou ali, eu vi que ele estava no banheiro público, no banho público, que é o que a gente chama aqui, o banho que todos podem ir. Como ele acabou de passar, eu acho que ele não está mais. Deixa eu ver quem está aqui fotografando, inspirado. Konnichiwa. Konnichiwa. Xande, que casa é essa? Que propriedade é essa? Que lindo. Eu já sabia isso aqui, que bonito. Deixa eu ver, vamos ver o que ele está fotografando. Olha isso. Essa vista. Eu vou aproveitar que ele não está lá agora e vou te levar lá dentro do banho público, que é proibido, tá, gente? Mas eu vou levar porque eu sei que ele não está. Olha a porta. Assim, não tem mais ninguém lá. Aqui é de bambu. Vocês vão ver o outro que eu vou te mostrar, que a pia é toda de mármore. Essa aqui já é de alumínio, mas eu vou te mostrar uma que é de mármore. Você vai ficar louco. Olha, aqui sempre tem os banhos, que é o banho feminino e o banho masculino. E aí a gente chega, a gente está usando um chinelinho. Esse chinelinho não pode pisar no bambu e no tatame. Então a gente deixa aqui e sobe de meia. Como eu sei que não tem ninguém, porque não existe nenhuma roupa aqui esperando, tá vendo? Então a gente vai entrar só para você ver. Esses são os banhos que todos tomamos. Tem banho no quarto? Tem banho no quarto. Muitos não tem, os mais antigos não tem não. Olha, tem uma mulher esculpida aqui, gente. E é de mármore. São esses os banhos que são tradicionalíssimos há muito tempo, não só no Japão. A gente tem isso em outros países também, como por exemplo na Turquia, os banhos públicos. E são águas aqui que tem mais de 40 graus. E são águas quentes naturais, que é por isso que é considerada uma cidade de onsen. Agora eu vou caminhar com você até o quarto para que você possa ver a beleza se abrindo na sua frente nesse quarto magnânimo. Uma pergunta: é muito gostoso poder mostrar isso para você, porque morar, arquitetura, acolher pessoas num habitat é um talento. E não só um talento, mas ele é uma oportunidade que a gente nos dá de assimilar culturas, de assimilar referências, de tentar captar algo que seja diferente para incluir dentro do nosso repertório pessoal, para que a gente possa fazer quando a gente precisar fazer. Então o que eu estou te mostrando aqui não é simplesmente uma visita que você está fazendo, mas é que talvez seja
a única oportunidade de você estar nesse lugar, nesse momento, observando essa história. Konnichiwa. E aí a gente, konnichiwa é boa tarde, gente. Então tudo isso é a referência. Vocês estão vendo que a casa é toda voltada para o jardim nos fundos e não na frente. Ou seja, a não necessidade da ostentação, e sim a vontade de curtir dentro de casa para dentro. É isso. Nós estamos nesse lugar histórico que em outras cidades a gente foi como um museu. E hoje a gente está tendo a oportunidade de estar hospedado num verdadeiro museu em funcionamento. Olha os armarinhos embaixo aqui, olha que lindo. Olha os trabalhos que são feitos, olha. E agora eu vou levar vocês no nosso quarto, mas olha o corredor. Observa a beleza disso. A valorização extrema da natureza. A ponto deles terem aqui um banco que é revestido com a casca da cerejeira. A famosa sakura, né? Cerejeira que floresce, todo mundo vem para cá para primavera para ver. Essa aqui é a casca, que inclusive é uma das artes lindas que são feitas aqui. E aí, olha os vidros antigos. As histórias sendo contadas. E essa arquitetura. Aquele senhor está vindo, então eu vou mostrar aqui o jardim. Olha esse espaço aqui que eu vou mostrar para você. Eu acredito que seja a entrada de um dos quartos. Olha a paz disso. E aqui é a entrada ali oficial, talvez antiga. Agora atualmente a gente entra pela recepção, que fica mais ali na frente do hotel. Olha que lindo. Tá vendo como na frente da casa não há muito e fica tudo no fundo? Aqui, ó, é onde eu quero mostrar para vocês a pia de mármore antiga, a bancada todinha. Olha os armarinhos de junta de abrir para saber o que tem. Está fechado. E aqui, ó, que na teoria eu não poderia entrar de celular. Mas olha, ela é toda esculpida na própria peça, tá vendo? Ô Xande, agora por que será que tem esse pequenininho aqui? Olha, tem um grande para lavar a mão e tem um pequenininho. E ela é bem baixinha. E ela é toda de mármore. Tá vendo? Legal, né? E ali então, para homens e das mulheres está lá. Vamos ver se tem alguém aqui. Das mulheres tem, que eu tô escutando. Mas os homens não. Vamos ver aqui, peraí. Não tem ninguém. Olha o teto de pedra esculpida. Tá embaçando, né? Mas olha, tá com muita fumaça. Fumaça não, desculpa, vapor. Mas dá pra você ter uma ideia. Agora a gente vai levar vocês lá no nosso quarto. Que aí vocês vão ver a beleza estonteante do que eu tô falando pra vocês. Vamos lá. Gente, eu vou lá mostrar o quarto, vamos? Olha isso. Então, vocês estão tendo em tempo real uma visita de imersão numa casa de 1800 e pouco, que é patrimônio cultural do Japão, numa cidade toda de águas quentes, de onsens, e que essa estrutura que vocês estão tendo a oportunidade de vivenciar com a gente, tá aqui desde 1800 e pouco. Eu não sei o que está escrito nessa placa, mas provavelmente está falando só passe aqui se você for hóspede desse quarto, porque o nosso quarto começa nessa escada. Olha isso. Daqui para lá tudo é o nosso quarto. E eu vou mostrar para vocês antes
Ali é a porta do quarto. Aqui é a porta do ofurô que desce pra cá. Então eu vou entrar por aqui pra mostrar pra você. Já destacando essa madeira. Vamos entrar aqui. Olha a porta. Olha esse vidro grosso. E aqui é um banho privativo que nós temos. Ou seja, se a gente não quiser ir lá naqueles banhos, a gente tem o nosso. Aqui é uma esteirinha de bambu, tem as toalhinhas e tal. Eu fiquei muito impressionado com esses vidros antigos, porque eles têm um martelado bem grosso, que eu achei lindo. Esse martelado grossão, tá vendo? O nosso no Brasil, eu tenho acostumado a ver ele mais bem menorzinho, né? E aí a gente vai entrar aqui pra você ver. Aqui a porta já é preta, tá vendo? E é bem iluminada. Isso é que eu quero que você veja, é tudo muito iluminado, é tudo muito voltado pra luz. Quando não tem papel de arroz, tem esses vidros assim. E aí, aqui ele é pequenininho, só que ele tá 45, 46 graus, então eu tenho que ligar até água gelada para tomar banho junto, com esse piso mais antigo. Agora, olha o teto. Olha este teto desse lugar. Então esse daqui são aqueles banquinhos que a gente senta para tomar banho. Esse não tem um banho, a gente tem que usar aquele baldinho para tomar. Mas o que mais me impressionou foi o teto. Agora, o que mais vai impressionar mesmo é o quarto. Vocês vão ver agora um quarto que é uma casa. E essa casa é muito parecida com as casas até dos samurais, sei lá, que a gente viu, ou casas que a gente viu históricas. Realmente é uma casa linda, que é o nosso quarto, que eu quero que você veja agora. Nesse caso, nós já estamos dentro do nosso quarto, né? Porque a gente entrou por aqui, eu vou sair por ali para mostrar para você o quarto lindo que nós estamos. Olha que vivência que você tá, sem cortes, hein? Olha aquela escada, eu te falei. E a gente entra então por aqui. Sim, pessoa, tudo isso aqui é o nosso quarto. Uau! Olha os papéis de arroz, ó. É papel de arroz mesmo, papel. Aí a gente tem esse jardim, que é o nosso jardim. E aí você entra, só que eu não quero entrar por aqui, eu quero entrar por aqui, ó. Olha o gente correndo. Eu vou entrar por aqui pra você ver essa peça. Olha, a gente deixa o chinelinho, entramos no tatame e olha essa peça em laca. Olha esse trabalho em laca, que é um biombo só para divisória. Olha isso. De frente para esse jardim. Então tem luz em cima, luz nas laterais completamente, é um quarto de luz. Você recebe luz natural de todos os espaços. E aqui, ó, é onde faz, por exemplo, maquiagem. Então você ajoelha aqui, né? No caso, quem tem aquela flexibilidade, ó, e abre o espelho. Olha, que fica assim, porque também tem essa história da superstição de não deixar o espelho aberto. A gente já ficou em lugares em que o espelho não tinha essa portinha e tinha um paninho em cima. Olha, para colocar os produtinhos da maquiagem. A gavetinha. É tudo muito... Esse móvel não é antigo, ele é novo. Mas ele respeita aí uma tradição delas muito legal. Olha isso. As portas todas se fecham, tá? E elas também tem essa parte que pode abaixar. Eu já até te mostrei isso. Olha aqui. Olha os detalhes. Hoje eu quero olhar com vocês detalhes com calma, porque é uma vivência que a gente está vendo. Olha o banquinho onde está o telefone. Ele é um banquinho de madeira com micro tatame. Só aqui, assim, ainda bem que eu já estou ajoelhado, só falta chorar, porque pode ajoelhar e chorar.
de lindo que é. Olha só o detalhe onde põe o telefone. Se a gente pode fazer bonito, por que fazer feio, né? Essa é a pergunta. Olha esse tatame. Esse tatame é diferente. Gente, você viu que esse tatame aqui é diferente? Esse daqui é uma palhinha bem fininha e umas camadas, e esse aqui é grosso. Eu tô achando que isso aqui é mais material diferente. Olha as peças. Olha só. A mesinha de laca, que laca é realmente uma tradição muito forte no Japão, sempre com as escrituras expostas nesse espaço. Lá em cima é palha, tá vendo? E aqui, ó, onde passa a ventilação também. Isso aqui eu vi quando eu mostrei uma casa lá em Recife, que era muito calor, porque o Japão também faz muito calor, faz mais de 40 graus. Isso aqui também é muito bom para ventilar a casa toda, né? E isso é muito bacana. Agora olha que linda essa escritura antiga, né? Ali também uma janelinha, ó. Você abre a janelinha, no inverno você fecha, porque ela dá em contato lá para fora. No verão você abre e tem a circulação. Olha a luminária. Eu quero que você veja agora nos detalhes, sem pressa, como realmente uma caminhada com a gente por aqui. Aqui ela abre. E aí quando você vira para lá, ainda é o nosso quarto. Com certeza isso aqui devia ser a casa, né? Porque isso é uma casa. É muito grande para ser só um quarto, né? Olha aqui a estante. Aqui onde estão guardadas as nossas malas. Tem essa divisão entre um quarto maior, talvez uma recepção, outro quarto. Aqui um outro móvel também com os motivos aqui, talvez da cerejeira, tá vendo? Ou da mexeira. Olha os detalhes. Eu sempre tô tentando abrir as coisas. Daqui você vê o jardim. E eu já mostrei isso aqui para vocês em outras ocasiões, que é uma mesa especial, que ela vem com aquecimento embaixo. Tá vendo que tá ligado aqui esse fio? Então esse aquecimento, aí depois coloca esse cobertor e a gente fica tomando chá ali embaixo com os pés quentinhos agora no inverno. Agora olha essa visão. Totalmente voltada para o jardim. Agora lembra como eu falei para você de projeto, de iluminação completa? Você vê que a casa é cercada de vidro, de varanda, de todos os lados, portas de arroz só para poder dar a privacidade, mas com total aproveitamento da luz natural. Olha lá e olha que entrada. Com esses dizeres, você consegue ler, Xande, o que está escrito aqui? Não. É antigo, Só né? consigo ver o saque aqui. Saque, beleza. Consigo procurar. A gente pode, depois eu vou procurar também. Vocês também viram aí a foto, vocês podem procurar. Aqui é uma varanda que tem, você vê que é um móvel antigo, né? Esse móvel é bem pesado, mais antigo. Tem uma toalhinha aqui. Você vê isso que bonitinho? É o primeiro que a gente vê. Eles fazem uma almofadinha para não prejudicar a moldura. Que lindo. Gente, olha que fofura. Para não estragar a moldura. Isso é muito legal. E ali também, né, Xande? Olha esse armarinho. Esse aqui eu vou abrir para mostrar para vocês, olha. A gente já viu esses com vários motivos diferentes, pinturas, desenhos e tal. Esse tá mais só nas cores que guardavam as coisas aqui. Olha a madeira antiga. Aqui, gente, é uma caixa que ficam chás pra gente fazer ali, água quente e tal. Essa aqui é a cadeirinha que a gente senta, com certeza. Isso aqui deve ser coisa para estrangeiro já, né? Não, será que eles precisam de encosto? Acho que sim. Não, encosto ajuda, não tem problema ter encosto. É tradicional? Porque eu não tenho tanta essa flexibilidade, eu amo quando tem isso. Agora, olha essa mesa. Ela deve ser quase da idade. Olha aqui, madrepérola da própria casa. Olha ali os dizeres japoneses. Olha os detalhes. Pra gente que adora ver isso, a gente gosta de observar com calma, né? Sem pressa. E aí em cima tem essa estátua muito significativa. Só que faltou da minha parte saber o significado dessa estátua para você. Mas é outra coisa que a gente pode procurar junto aí. Quem souber já pode escrever pra gente aqui no
nos comentários. Mas eu normalmente vejo que nos museus, quando eles descrevem esses caras fazendo essas caretas, é para espantar as negatividades. Então, eles sempre fazendo essas caretas assim, são para justamente espantar negatividades. Então, é uma ótima coisa para ter no quarto. E aí tem essa pintura linda dessa carpa, que é o que a gente viu lá embaixo, né? A gente acabou de ver no jardim, no lago, carpas. Então, interage muito bem o interno com o externo. E aqui a gente tem uma ikebana linda e delicada, já com os brotinhos aqui querendo sair. Agora ela deve ser de ameixeira, porque ainda está na época de ameixeira. Essa flor ali também é um outro tipo de laca que é feito. E aí chega nessa mesinha, olha. Olha o detalhe da mesinha. Deixa eu ver que material que é. Olha, quando a gente toca tem um certo... É uma machetaria de madrepérola, eu acho, que tá brilhando. É muito bonita, bem baixinha, com os detalhezinhos bem característicos aqui, tá vendo? Inclusive o pé aqui é metal embaixo. Muito bonito. E aí tem essas duas caixinhas aqui, ó, que são de laca. E são caixinhas, como eu falo pra vocês, a laca ela é muito importante na história aqui do Japão. Essa grandona, ela é uma caixa que vem com folhetos pra gente descobrir. Isso aqui é um óculos, para quem não trouxe óculos para conseguir ler. E mapas, orientações aqui do que fazer. Olha que chique deixar isso tampado e não espalhado. É muito mais bonito deixar assim, dentro da caixa. E adivinha o que é isso aqui? Escreve aí nos comentários. O que você acha que é? Vou ver. Tadadam. Uma caixinha de costura. Olha que amor. Duas linhas aqui, uma preta e uma branca. Aqui vem cotonete e um band-aid. Ai, aqui uma tesourinha. Tava precisando de uma tesourinha pra cortar um negócio aqui na minha casa. Uma tesourinha. Gente, você viu essa tesourinha, Xande? Que amorzinho, aquela pintada. Ó, sempre tem um bonequinho, né? Eles são muito fofos. Ah, muito lindo, um coelhinho. E aqui uma almofadinha pra costura. Então, já vou aproveitar essa tesourinha daqui a pouquinho. Então, mas olha como você vê a delicadeza que eles têm em todos os detalhes, olha. E aí, tem isso que pra mim um dia, se eu fizer... Eu acredito que o que a gente fez lá em casa já é muito... Dentro de uma coisa assim, muito longe, mas ao mesmo tempo perto, é uma coisa que eu tentei, hoje eu vejo, né? Porque naquela época eu não pensei nisso, portas de vidro que dão para o jardim. Se vocês, qualquer reforma que você for fazer, tiver a oportunidade de trazer mais luz solar, essa é uma dica muito grande que eu estou trazendo para vocês, que é muito legal. Olha que lindo o corredor. Claro que era uma casa aqui, né? Esse quarto é um quarto muito especial. Olha aqui em cima, são telhas de madeira, tá vendo? Eu já viu, talvez eu consiga mostrar para vocês aqui das outras, que algumas telhas que são as telhas de cima, elas são de madeira. Quer ver? Aquela ali, eu vou aproximar para vocês verem. Essa aqui, ó, são madeiras, ó. Viu? E olha como tá lindo esse dia chuvoso, né? Até minha voz tá mais calma. Olha isso. E não acabou, tem mais. Vou mostrar pra você. Aqui, ó. Olha a visão pra lá. Lá, mas você não tem cama? Onde vocês vão dormir? Então, lá onde tá aquele biombo, eles tiram o biombo e colocam os futons. Aí eles armam o futon à noite e desarmam de manhã. E a gente tem um futon pra dormir à noite. Então a gente vai jantar aqui hoje. Eles arrumam e depois nós tomamos café da manhã aqui também. Esse daqui é um biombo que eu achei a coisa mais linda. Olha os detalhes. Antigo, acho que ele já tá aqui também pra gente não usar, mas é só pra apreciar mesmo. Mas que tem essa... Olha isso, como era. O biombo é feito de uma forma linda. Olha como é a dobradiça.
Nenhum detalhe escapa, olha. E pra cá é o corredor dos banheiros. Aqui onde eles guardam o futon, que é onde a gente... Vocês vão... Deixa eu ver se eu consigo abrir pra você ver. Olha lá, tem os... Ai, tá muito escuro aqui, mas tá ali os futons, ó. Onde eles armam tudo depois pra gente. Aqui é um camarim. Olha isso. Gente, olha que lindo esse varal, Xande. Olha esse varal de bambu contorcido. Ou madeira, não sei. Olha que lindo. Né? Então aqui é como é que fala? Um lugar mesmo só de produção. É um salão aqui. Com esses banquinhos. Não tem chuveiro nos quartos. Por quê? Porque o chuveiro... Aqui também é de guardar coisas de futon. Porque o chuveiro, na verdade, é aquele banho lá que eu mostrei pra vocês. Que foi a primeira coisa que eu fiz. E aqui tem o banheiro... Que sempre tem um chinelinho especial do banheiro. De toalete, tá vendo? Você não entra com o mesmo chinelinho lá de fora aqui dentro, não. E aí aqui tem dois diferentes. Um para ficar em pé. E o outro que eu gosto sempre de mostrar, que é o sonho da minha vida, ter um desse todo eletrônico maravilhoso dentro de casa. Ou seja, que tour completo. Será que eu esqueci alguma coisa, Xande? A fachada que você vai mostrar daqui a pouquinho. A fachada? Tá, então nós vamos fazer o seguinte, para te mostrar esse tour completinho, eu vou lá fora mostrar para você a fachada, que o Alexandre acabou de lembrar, e também eu vou terminar esse vídeo com você entrando aqui na hora que a gente estiver com a mesa posta do jantar. Então elas vão servir o jantar, aí você vai ver como é um jantar que eles colocam pra gente, e aí a gente termina o vídeo, então, tá? Então vamos seguir. Agora sim, estamos devidamente pós-banho, acabamos de sair do banho e a gente foi surpreendido por uma coisa que não estava na previsão do tempo, que era neve. Olha lá, a gente está tendo muita bênção mesmo nessa viagem, não era previsto. Olha como fica bonito à noite, gente. Como prometido, eu falei para vocês que eu vou levar vocês até lá no nosso quarto, onde elas já devem estar preparando o jantar no quarto. Olha que lindo. A mesma cena que vocês acabaram de ver ao nosso quarto iluminado lá. Só que agora com neve, fica muito mais charmoso, não fica? Olha. Olha lá a montanha nevando. Nossa, deve estar muito bonito no nosso quarto. Quero levar vocês lá. Vocês estão gostando? Vocês estão gostando desse passeio, gente? Porque muitas vezes a gente fica pensando que só tem que mostrar pra vocês as casas com cara de casa de vó, de garimpo, que é essas que dão muita visualização. Mas as poucas pessoas que se ligam nesses vídeos que eu estou mostrando vai enriquecer na cultura de uma forma tão imensa, tão grande, que vai entender sempre tudo aquilo que eu estou falando. Então, por isso que é importante vocês prestarem atenção, assim, se inscreverem no canal, compartilhar, dar like, comentar, ajudar tudo o canal a crescer, tá? Vamos ver aqui. Olha essa sorte, porque se eu dei sorte, você também deu. E fica lindo, iluminado. Olha lá o nosso quarto iluminado. Pera aí, ó. Olha a cachoeira ali. Olha lá o nosso quarto. Meu Deus, que lindo. Aquele é o quarto que mais cedo eu mostrei e você não conseguia ver direito, né? Porque ele tava com a luz apagada ainda. Agora sim, olha o nosso quarto. Uau! Ai, gente, eu fico muito bobo com essa beleza. Meu Deus do céu. Bom, agora que a gente já viu, vamos apreciar um pouquinho em silêncio.
Eu tô caminhando lá pro quarto agora pra gente ver, mas eu tô mostrando pra vocês todas as cenas de neve, olha. Parece um filme, gente. Bom, vocês que já me conhecem há muito tempo sabem que eu sou encantado mesmo. Mas quem me conhece há pouco tempo deve pensar: esse menino fica bobo com qualquer coisa. Mas não é qualquer coisa, não. Ó, eu vou ter a surpresa de ver caindo neve junto com você, vem. Não vou parar, não. Eu vou gravar em tempo real de novo pra você, vem. Olha com essa luz azul, que linda. Olha lá, a gente vê lá os outros quartos. Olha que bonito. Tem esse reflexo aqui, né? Vem cá. Olha, gente, esse azul. Só sou eu que sou encantado. Olha isso. Com a luminária refletindo. Lindo, né? Bom, daqui a pouco elas vão servir o jantar e a gente vai ver o jantar sendo colocado aqui, que eu vou mostrar pra você, com essa neve acontecendo. Eu tô muito emocionado. A gente não aguentou e aí antes do jantar a gente veio aqui fora de guarda-chuva pra te mostrar a fachada do hotel, que fica bem nessa beira desse rio que eu te falei. Nevando. Que despedida maravilhosa das montanhas, olha. A gente foi tão surpreendido por essa neve que a gente veio aqui fora mostrar já a fachada pra você à noite, que tá linda, com essa neve linda. E aí agora sim eu vou poder mostrar pra você o nosso jantar. Ali o Alexandre, ó, de Yucata também, cheio de neve na sombrinha. Só para vocês também conhecerem um pouquinho aqui da cidade. É uma cidade super antiga, olha, com esse rio que passa aqui, a fachada da casa, do hotel, na verdade. E agora a gente vai lá. Chegamos e provavelmente o jantar já está, olha ali, colocado aqui. Tchan, tchan, tchan. E tá o cobertor quentinho. Olha que lindo. E aqui é um pedaço, que eles sempre trazem mais durante o tempo. Ela fica vindo aqui o tempo todo servindo. Olha que lindo. Eu acabei de mostrar pra vocês lá fora o desenho onde fica o hashi. Aqui é o cardápio. Aí ela chegando, ó. Aqui é o cardápio. No Japão é sempre assim que abre, não é igual a gente. Olha o cardápio, é em pé, tá, gente? O cardápio assim. 簡単にではお料理のご説明をいたします。こちらが食前酒、白紅酒でございます。酒粕と赤しそのシロップで作られたお酒でございます。こちらがニシンの山椒漬けでございます。こちらが鯉のお刺身でございます。鯉の刺身です。はい、鯉です。 De que はい que é? De Sashimi de carpa. carpa. Sashimi de carpa, gente. A carpa, inclusive, ela Hashimite de é sashimi. criada pra isso. 美味しそうです。ありがとうございます。 Pergunta se pode filmar ela um お醤油 pouquinho. をかけて食べてください。はい、質問があります。はいリコードいいですか？あ、大丈夫あなです。たと？はい、大丈夫です。 OK です。 はい、OK です。 Ela falou que pode filmar ela. こちらお刺身をかけてお醤油にかけてお召し上がりください。はい。はい、お醤油の中にはフキノトウが入っております。はい。こちらが鯉の旨味でございます。こちらも鯉です。はい。 Mais carpa. Mais carpa. Uhum. Oh my god. Como que é
味しそうありがです。とうございます。こちら食べきれない場合は、うん。残していただいても大丈夫ですので、あ、出てくれます。ありがとうございます。こちらお鍋が紅マスと紅くるりのお鍋でございます。はいはい。 Que que é? 20分ほどお時間かかりますが、火はつけても大丈夫ですか？ OK ですあ。りがとうございます。 Arigatou gozaimasu. Ai, que lindo. Ela vai acender お agora. 鍋火が消えた頃、食べ頃でございます。はい。紅くるりというすごく綺麗なピンク色をした大根を使っているので、スープもすごくき Oi, gente, olha só. Aí eu tirei, né, o hashi que veio dentro daquele envelopinho. E aí o suporte hashi é esse peixe. Aí dentro do peixe tem um palitinho, olha. Um palitinho. E aqui é carpa também, porque é uma das províncias que cria carpa. Então elas são criadas para isso. Agora dá uma olhadinha nas loucinhas, tá? Que ele serve. Isso aqui é um aperitivo. Aqui é feito para colocar a toalhinha aquecida que eu já utilizei. Essa carpa aqui, ó, que tá nessa laca linda, que eu achei ela maravilhosa. Ela tá cheia de molho, cheia de coisas gostosas, assim, ó. Tá? Que a gente vai comer. Daqui a pouco ela deve trazer muito mais coisas, trazer arroz, trazer... Porque ela fica trazendo um monte de comida. E assim vai. E amanhã ainda tem o café da manhã. Então vamos aí que vocês vão acompanhar até o final desse quarto. É isso, pessoal. Terminamos o jantar agora. Acabei trocando de posição para poder ver a neve caindo ali fora. E agora eu vou mostrar para vocês como que eles arrumaram o quarto. Mas antes disso, eu quero dizer o que está escrito aqui, ó. O Alexandre falou que é lugar de comida boa e bebida boa, não é isso, Xande? É isso, lugar de comida boa e bebida boa, que está escrito ali em cima. Lembra que no início eu não sabia o que era? Que tinha feito, mas enfim, agora está nevando lá fora, a gente jantou. Eu vou me despedir de você mostrando como que eles armam a cama. Ó, eles poderiam ter armado aqui onde a gente estava, mas a gente pediu para armar lá, para amanhã a gente tomar o café aqui. Então eu vou virar. Olha, eles tiraram aquela divisória linda que tinha aqui e armaram a cama. Gente, eu acho muito engraçado que o travesseirinho é muito fino. Eu sempre fico achando outros grandes e fico com saudade do meu da Zissou. E o mais engraçado é que esse travesseiro, olha só, ele é de canudinho, cara. Eu não sei te explicar, mas ele é como se fosse um monte de canudinho. E ele é estranhamente confortável. Entendeu? Você acha que ele é ruim, porque ele é um monte de canudinho assim, parece. Mas ele é bem confortável, ele só é muito fino. Mas é muito bonito. E aí eles armaram então uma cama aqui pra gente. E com isso... Ah, e assim é assim mesmo, tá, gente? Eu já te falei em outro vídeo. O protetor, tá vendo? De edredom, ele é assim. Eu prefiro quando é tudo branco, né? Mas a gente tá aqui, essa é a tradição deles. E eu queria te mostrar isso. E aí? Gostaram desse tour maravilhoso que eu tentei fazer com vocês? Olha a cara de quem já tá até com sono. As bochechinhas aqui de pegar sol no coisa. Alexandre ali. Alexandre, vamos dar tchau. Tchau, gente. Até mais. Olha lá, já na hora do chazinho depois do jantar. Então espero que vocês tenham gostado de dar essa volta, de ter acompanhado a emoção de ver a neve cair inesperadamente. Até a menina que estava aqui servindo o jantar, ela falou: vocês são muito sortudos, fevereiro praticamente não nevou, e nevou quando vocês estão aqui. Então espero que vocês tenham gostado, principalmente aumentado um pouco mais a cultura, né, que a gente está sempre em busca. E com isso eu me despeço, agradecendo o carinho de vocês e esse tour junto, tá bom? Um beijo pra vocês e a gente fica com essas imagens lindas aí. Ah, antes de terminar, sabe o que são isso aqui que parece uma árvore de Natal? Essas cordas que eles colocam é para não acumular neve em cima das árvores, para não forçar muito elas. Agora sim posso dar tchau, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.